Sejam muito bem-vindos, queridos guerreiros conectados do Reino de Deus. Daremos continuação na nossa exposição bíblica e hoje traremos a primeira aula do quinto livro de Moisés, que nós chamamos de Deuteronômio, o quinto livro de Moisés. Então já passamos pelo livro de Gênesis, que do hebraico é Bereshit, e Bereshit significa início, começo ou princípio. Também passamos pelo livro de Shemot, que significa êxodo, traduzido para o nosso idioma, que tem a ideia de saída. Também passamos pelo livro de Vaikra, que dentro do nosso idioma significa Levíticos, que tem a ideia de santidade a Deus. Passamos também pelo livro de Bar Mitbar, ou Bar Mitbar, que significa aí no deserto, que para nós é o livro de Números, aonde tem ali a recontagem do povo e inúmeras ordenanças de Deus. E agora chegamos no livro de Devarim, que significa Deuteronômio, que significa repetição da lei ou segunda lei. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui no livro de Deuteronômio? Pincelada, pano de fundo. Lembra que no livro de Números eu falei que eles já estão prestes a cruzar o Jordão para entrar na Terra Prometida? Então aqui o que vai acontecer, toda essa exposição de Moisés vai se dar nas planícies à beira do Jordão. Imagine que aqui na minha frente já tem o Jordão e depois do Jordão tem a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E aqui está Moisés com toda a galera. Só que é muito importante que você entenda, por isso que o significado desse livro de Deuteronômio, Devarim do hebraico, significa repetição. Por que repetição? Porque lá atrás, nas contendas das águas de Cades Barneia, onde Deus mandou Moisés falar com a rocha, e ele feriu a rocha 2 vezes lá e não glorificou a Deus, Deus falou que o povo que estava ali, tanto Moisés, né, aliás, ele falou antes, mas ali foi com Moisés, por conta da murmuração, Deus disse que quem tinha mais de 20 anos lá atrás, quando saiu do Egito, não entraria na terra de Canaã, morreria tudo no deserto. E nas contendas de Cades Barneia, Deus não deixou Moisés também entrar, Moisés não entraria. Então aqui agora já morreu toda aquela turma. Toda aquela turma que saiu à meia-noite, na maioria já morreu. Já morreu porque eles já estão prestes a cruzar o Jordão. Então o povo que está ali agora, naquela época era criança, talvez não viu muita coisa, não ouviu muita coisa de Moisés. Então Moisés tem que reeditar tudo o que aconteceu para esse povo que vai entrar agora na terra de Canaã, que já deve estar aí com a idade, de 40 anos, e aqueles também que nasceram no deserto e nem viu o que Deus fez lá atrás, não ficou sabendo das pragas, do Mar Vermelho, não viu nada. Então Moisés vai ter que reeditar tudo o que aconteceu, que é o que vai ser tratado aqui no livro de Deuteronômio. Então muitas coisas que estão nesse livro nós já vimos lá atrás, nós já vimos em Êxodo, em Levíticos e em Número. Então aqui é uma repetição e por isso que talvez seja mais rápido a exposição desse livro, mas tem muita coisa boa aqui, tá bom? Capítulo de número 1 aí, pessoal, capítulo 1 aí, o que vai ser tratado aí? Tem o discurso de Moisés nas planícies do Jordão. Ele vai trazer toda a repetição de muitas coisas que aconteceu e vai trazer agora ordenanças ao longo aí do livro de Deuteronômio. No capítulo de número 2, Deus ordena através de Moisés que quando eles atravessassem o Jordão, começassem a conquistar ali a terra ali que Deus prometeu para eles, era para eles não ferir, não brigar, não disputar com os moabitas, porque era um grupo ali, um clã, uma tribo que era irmã deles. Por que irmã deles? Porque os moabitas, eles descendem de Esaú. Eles descendem de Esaú, pessoal. E Esaú era irmão de quem? Irmão de Jacó. E os hebreus são descendentes de quem? De Jacó. As 12 tribos de Israel vêm de Jacó. Então os moabitas eram irmão deles, porque era tipo primo, entendeu? Então Deus disse que aquelas montanhas ali ele tinha dado para os descendentes de Esaú, era para eles deixar tranquilo, até comprar comida, mantimento perante eles, mas não era para guerrear e expulsar eles dali, porque Deus tinha dado aquilo ali para eles. E também não era para eles destruírem, não era para destruir os Amonitas, ok? Por que não era para destruir os Amonitas? Porque os Amonitas eram descendentes de Ló. E quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Então, automaticamente, esses Amonitas também eram meio que parentes do povo hebreu. Então, esses dois povos não eram para ser destruídos, porque eram praticamente lá tudo da linhagem de Abraão, ok? Tudo parente, beleza? E aqui no capítulo 2 também está escrito que tinha passado 38 anos desde quando eles saíram do Egito, e toda aquela geração que tinha mais de 20 anos já tinha morrido.
Os únicos ali que dá a entender que estava vivo era Josué, Caleb e Moisés, que ainda não tinha morrido. Josué, Caleb e Moisés, daquela grande nação lá que tinha mais de 20 anos quando saiu do Egito, né? Os únicos que vão entrar na terra e vão tomar posse é Josué, Caleb, e Moisés também ainda estava vivo porque ele está reeditando a lei, tá bom? Capítulo de número 3, vai ter aí a oração de Moisés para entrar na terra. Moisés aí por praticamente 3 vezes orou a Deus, pedindo para que Deus o deixasse atravessar o Jordão e entrar na terra. E aqui no capítulo 3 está claro o próprio Moisés falando que Deus falou para ele assim, ó, basta, não toque mais neste assunto. Olha aqui, pessoal, ó, oração, tem aquela grande pergunta, grande dúvida. Deus rejeita oração, sim ou não? Bom, vamos lá. Ouvir oração, Deus ouve de todos, porque Deus é onisciente. Mas rejeitar na ideia de não fazer aquilo que a pessoa às vezes está pedindo, Deus faz isso a todo momento, pessoal. Não é tudo que nós pedimos que Deus nos dá. Então, nesse sentido, ele rejeita o pedido da oração, sim. Tem até um louvor aí, Deus não rejeita oração, oração é alimento. Esse louvor é muito errado, porque Deus não come alimento e também não é alimento para nós. Alimento para o cristão é palavra de Deus, não oração. Claro que o cristão precisa ter uma vida de oração. E oração também não é alimento para Deus. Essa ideia de que oração alimenta a Deus é cultura dos deuses gregos e de paganismo. Então esse louvor aí está bem fora da Bíblia. E aqui nós vemos claramente Deus rejeitando o pedido de Moisés em oração. Você não vai entrar e pronto, acabou. Não me fale mais sobre isso. Então Deus rejeita oração. Nós veremos também no Novo Testamento Deus rejeitando a oração e o pedido de Paulo, que também por 3 vezes orou para Deus tirar o espinho na carne. E Deus falou, minha graça te basta, Paulo. Você viu que legal? Então vamos lá. Do capítulo 4 ao capítulo 6, o que vai ser tratado nesses capítulos 4, 5 e 6? Lembre-se que muitas coisas que está sendo tratado já vimos no livro do Êxodo, Levíticos e Números, que é uma reeditação. Ele está trazendo as informações que aconteceu lá atrás para um povo que talvez nem ouviu, porque nem estava vivo lá atrás. Nasceu ao longo da caminhada até chegar nesse dia aqui, tá? Então vai ter aqui a exortação ao povo ser obediente a Deus, né? Vai ter a repetição dos 10 mandamentos, tá vendo que tá aqui também, porque já teve lá atrás. Ele vai repetir os 10 mandamentos. Então nesse capítulo 4, 5, 6, é isso aqui que vai acontecer de mais importante, tá? Exortação a ser obediente a Deus e a repetição dos 10 mandamentos. No capítulo 7 tem a ordenância, a destruição dos cananeus e dos ídolos. Deus ordena a destruição do povo cananeu, povo pagão, povo idólatra e de todos os ídolos. Ídolos é adoração, imagem de escultura de deuses pagãos. Deus manda destruir e acabar com tudo para que isso não entrasse no meio do povo que ele escolheu para ele, pessoal. Do capítulo 8 ao capítulo de número 9, Deus vai lembrar dos benefícios. Aliás, Moisés vai lembrar dos benefícios que o Senhor Deus fez, ou seja, ele vai começar a falar de tudo que Deus fez, tanto da libertação lá do Egito, como de todo o suprimento que Deus deu para eles ao longo de 40 anos no deserto. O texto bíblico diz, pessoal, aqui dentro desses 5 livros de Moisés, diz que eles andaram 40 anos, as sandálias não se desgastou e nem a veste. Como que alguém vai ficar 40 anos com o mesmo sapato e não vai desgastar e mesmo as vestes? Providência de Deus. Então Deus fez muito benefício por eles, mandou o maná, desde quando começou a chover o maná lá sobre eles, até o último dia que eles estiveram no deserto, o maná caiu, pessoal. Quando foi para Canaã já não teve mais maná, porque agora eles tinham uma terra ali para ser cultivada, a terra do leite e do mel, tá bom? Então Deus aqui, através de Moisés, relembra esse povo que está ouvindo aqui a reeditação da lei, todos os benefícios, e Moisés também lembra da murmuração dos pais de muito que está ouvindo aqui, porque se tinha um povo para murmurar, era o povo hebreu, o povo que murmurava, pessoal. Isso daí você vai ver ao longo de todo o livro do Êxodo, aí, Levítico, o povo sempre murmurando. Já do capítulo de número 10 ao capítulo de número 11, o que vai ser tratado aqui? Moisés fala da segunda tábua da lei, né? Que a primeira ele teve que quebrar lá, ele desceu lá. Lembra que ele estava adorando o bezerro lá, bezerro Ápis? Jogou as tábuas lá, arrebentou com tudo, irado. Foi quando passou a espada lá, os levitas matou um monte de idólatra lá, que o povo tinha corrompido até o próprio Arão para ir para a idolatria. E ainda dentro aqui do capítulo 10 e 11, né, Deus vai falar que os benefícios da obediência, né, que é bênção, e os malefícios da desobediência, que é maldição. Então vai ter bênção versus maldição, e isso depois ele vai tratar também no final aqui do livro de Deuteronômio, tá bom? Que é muito importante, porque também já é reeditação lá do livro do Êxodo, Levíticos e Números. Então ele só está reeditando algumas ordenanças, algumas coisas
que já haviam acontecido para esse povo que talvez nem viu e nem ouviu o que tinha acontecido lá atrás, tá bom? Do capítulo 12 ao capítulo 13, né, Deus vai falar o único lugar de culto, que naquele contexto era no tabernáculo. Quando eles entrarem nas terras de Canaã, né, e começar a conquistar, aí vai ter um lugar específico lá que vai ficar montado o tabernáculo, tá bom? Que era chamado de Siló ou Betel, que a arqueologia já conseguiu até localizar esse lugar aí. Você pode pesquisar aí no Google, né? No Google ou no YouTube, você vai achar lá o lugar lá, praticamente preciso, onde ficou o tabernáculo por muitos e muitos e muitos centenas de anos aí, tá bom? Até a construção do primeiro templo com Salomão. Também vai falar do castigo dos falsos profetas aí no capítulo de número 13, pessoal. O castigo dos falsos profetas era a punição de morte. Por quê? O falso profeta era um sonhador mentiroso, falava que sonhava algumas coisas lá e queria profetizar. Muitos profetizavam por dinheiro, por vantagem, para ter fama, glória. E a punição desses falsos profetas era a morte. Não tinha blá blá blá. Falso profeta era punido com a morte. E legal que o que mostrava e determinava o falso profeta era o tempo, né? Profetizou que ia acontecer algo, não aconteceu no tempo previsto pelo profeta, falso profeta. Bane ele do meio da congregação, aniquila ele, destrói ele. O negócio não era fácil não. Se fosse no dia de hoje, cabeça ia rolar todo dia. Meu Deus do céu, porque o negócio tá feio, viu? No capítulo de número 14, mais uma vez agora Moisés vai falar dos animais limpos e imundos, né? Animais que podiam comer, não podia comer, que podia ser sacrificado, que não podia ser sacrificado. Nós já vimos isso também lá no livro de Êxodo, né? A separação ali dos animais puros e impuros. Também no 14 vai falar sobre os dízimos, né? As ofertas levadas lá no santuário para sustento dos levitas, dos sacerdotes e dos órfãos, das viúvas e para manutenção da obra ali ou do templo móvel, que era o tabernáculo de Deus. No capítulo de número 15, né, vai ter aí o ano da remissão. O que era o ano da remissão? Chegou lá, cumpriu 7 anos, toda a dívida que você tinha com o irmão hebreu tinha que ser perdoada. A única dívida que não era perdoada era com o estrangeiro, você continuava cobrando ele passando 7 anos. Mas se nós fôssemos irmãos lá, hebreu lá, esse povo aqui, deu 7 anos, você me devia lá 100 cabeças de gado, acabou, tá pago. E eu tinha que imprimir um papel lá da época, na época já tinha papel tudo, imprimir, selar e falar, ó, tá quitado, não me deve mais nada, acabou. É o ano da remissão, o ano do perdão das dívidas. Para lembrar que Deus também perdoou eles, né, libertou eles de uma grande dívida que eles tinham, né, que seria a dívida de estar escravo, né, preso ali, a tudo ali que o Egito impunha sobre eles, até mesmo a escravidão, tá bom? E também a escravidão religiosa, que eles ficaram presos, né? A escravidão de pecado, porque eles eram idólatras, ficou mais do que é claro, eles adorando bezerro e sempre querendo voltar para o Egito, para as práticas antigas. No capítulo 16, isso daqui você não pode esquecer nunca, viu, queridos irmãos? As 3 grandes festas. Quais são as 3 grandes festas do povo hebreu? Citada também no livro do Êxodo. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Essas são as 3 grandes festas de peregrinações. O que é as festas de peregrinações? O templo depois, lá na frente, por Salomão, foi edificado em Jerusalém. Só que para todo Israel tinha hebreu, tinha judeu, e não era tão perto, né? São lugares meio que longe. Então nessas 3 festas, os judeus vinham de todas as cidades distantes de Jerusalém e dos países vizinhos, muitos judeus voltavam para Jerusalém na festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Por isso que você vê lá em Atos 2 que tem cerca de 16 nações ali que estão na cidade ali na época da festa do Pentecoste, que são aqueles que vão na porta do tabernáculo e vê lá os apóstolos falando em língua e falam, como esses podem falar na língua em que nós somos nascidos? Muitos entendem que eram judeus que nasceram em outro país, né, filho de judeu com judia, que nascia em outro país e aprendido o idioma de lá e veio para Israel também sabendo hebraico e viu eles falando o idioma da terra deles, tá bom? Então são as festas de peregrinação aqui, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Você não pode esquecer isso, isso é muito importante, tá bom? Capítulo de número 17, o castigo por idolatria. Qual era o castigo por idolatria quando você pegava um idólatra no meio da congregação dos hebreus aqui no Velho Testamento? Apedrejamento na porta da cidade. Não importa se era homem ou se era mulher. Levava na porta da cidade. Imagina a sua cidade que tinha uma porta, um portão. Eles eram muito de fazer isso, né? Tinha um portão na cidade e por volta da cidade inteirinha tinha muros. E a cidade era aqui dentro. Então aqui no portão da cidade, a pessoa foi pega em idolatria, né? Apedrejamento. Mata apedrejado para tirar do meio da congregação, para não levar o povo à idolatria. Também no 17 vai ter como que seria a eleição do rei. Vê que aqui no 17, Deus já está prevendo o quê? Tentar fazer uma coroa aqui, ó.
Tentar fazer uma coroa aqui, ó. Que coroa mais feia, meu Deus do céu. Deus já estava prevendo que ia ter rei, pessoal, sobre Israel, porque ele viu, né? Deus sabia, Deus conhece o passado, presente e futuro, que esse povo gostaria de ter um rei como tinha as outras nações. Então Deus já prevê como que seria a eleição e tudo isso aí pro rei. Deus já tinha até previsto aqui, tanto que ele estipulou um sacrifício de holocausto para quando o rei pecasse, pessoal. Tinha tudo isso daqui na lei de Moisés. Deus já vendo que o povo queria um rei, o povo nem tinha rei ainda. E demorou para eles ter rei. Depois de Josué, passou quase 400 anos para vir o primeiro rei de Israel. E aqui nós estamos falando de Moisés ainda. No capítulo 18 vai ter a herança e o direito dos levitas. Qual era a herança e o direito deles? Deus. E Deus disse que eles teriam Deus por herança, né? E os direitos deles seriam ali as coisas do tabernáculo, né? Eles tinham uma porção daquilo ali, mas ia ter um lugar para eles habitar, sim, tá? Eles habitavam sempre perto do tabernáculo, por conta ali dos turnos de separação, né? Alguns moravam até um pouco mais longe, mas quando estava chegando o seu turno para servir no tabernáculo, ele tinha que vir até o tabernáculo, tá bom? E também aqui tem a promessa aqui, esse capítulo aqui é muito importante, pessoal, capítulo 18, por quê? O próprio Jesus Cristo vai citar esse capítulo aqui, lá na frente. Porque aqui Moisés, amando de Deus, né, usado por Deus, pelo Espírito Santo, ele fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele quem? Moisés. Você levanta e fala assim, ó, Deus levantará um profeta como eu, a ele dai ouvido. E Jesus Cristo fala assim, ó, vocês não ouviram o que disse Moisés? Moisés falava de mim, eu sou o profeta que Moisés falou e vocês não me ouvem. Então isso daqui Moisés está falando diretamente do Senhor Jesus, o profeta que haveria de ser levantado. Por isso que lá nos evangelhos você vê as pessoas perguntando às vezes para Jesus, você é quem? O Cristo? O profeta? Porque eles esperavam, ou Elias, né? Eles esperavam 3 personagens diferentes, né? Elias, o profeta e o Cristo, só que eles não sabiam que o Cristo era o profeta ao mesmo tempo, e Elias era o João Batista, que é muito interessante, hein? No capítulo 19, pessoal, vai ter aqui o quê? A quem pertence as cidades de refúgio? A cidade de refúgio são aquelas que tinham meio destacado da cidade, aonde na sua maioria ficavam os homicidas, às vezes matou ali para defender a terra e para não habitar no meio ali, ter mais derramamento de sangue por vingança, os homicidas na sua maioria, ia para essas cidades de refúgio. Lembrando também que, segundo a arqueologia, alguns estudiosos, pessoas com fluxo de sangue e várias outras situações adversas também habitavam nessa cidade de refúgio, que às vezes também era chamada de Vale dos Rejeitados, tá bom? E ainda no 19, pessoal, vai ter aqui os limites de propriedade e outra. Aqui uma parte muito importante que Jesus cita lá em Mateus capítulo 18 é sobre o testemunho. Aqui fala o seguinte, que para ter um testemunho validado, tinha que ter de 2 a 3 testemunhas. Ou seja, para mim acusar alguém, eu não podia acusar só eu tendo visto o que aconteceu, eu tinha que ter 2 ou 3 testemunhas, porque aí seria válido o meu testemunho. E é isso que Jesus trabalha lá em Mateus 18, que as pessoas interpretam totalmente errado, né? E fala que é para culto, né? Quando Jesus fala lá, né? Porque onde tiver 2 ou 3, eu ali estarei. Cristo está citando isso daqui, ó, está citando essa lei, que para ter um testemunho validado, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Lá em Mateus 18, quando Cristo faz essa citação, ele não está falando de culto, ele está falando para você julgar uma pessoa quando erra e quando peca e quando tropeça. É só você ler o contexto de Mateus 18, lá é disciplina, né? Quando o irmão seu pecar, leva ele na presença de 2 ou 3 testemunhas, corrige ele, tal. É isso que Cristo está falando lá. Quando chegar lá, eu dou outra pincelada, mas é muito interessante. Cristo está citando esse capítulo 19 aqui da lei de Moisés, tá bom? E no capítulo de número 20, galera, capítulo de número 20 aí, ó, vai ter as leis da guerra. Isso aqui é até curioso, muitas pessoas não sabem. Neste contexto aqui do Velho Testamento, tinha até os meses para guerrear. Era cultural, pessoal. As pessoas ficam dizendo, mas por que era assim? Por que Deus já não veio e instaurou como que é hoje? Pessoal, é gradativamente. Deus trabalha conforme os tempos e os contextos, entendeu? Não é que Deus tem que se dobrar à vontade do homem. Não é, que o contexto era outro, pessoal. Aqui é outra ideia, outro tipo de cultura, não tem nada a ver com a nossa. Então tinha até os meses da guerra e já tinha as leis da guerra. Assim como hoje tem crime de guerra, né? Você vê guerras no mundo aí, sempre tá tendo guerras, né? E tem até os tribunais para julgar crime de guerra, que também tinha as leis da guerra, né? O que podia ser saqueado, o que não podia, o que era para fazer, o que não era para fazer, quem era para matar, quem não era para matar. E tinha até os meses da guerra. Olha que legal, e muita gente não sabe disso. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula do livro de Deuteronômios, né? Ou Devarim. Eu espero que você tenha gostado muito e eu te aguardo para a nossa segunda aula ou a nossa próxima aula aí do livro de Deuteronômio, o 5º livro da lei de Moisés.